Bem-vindos na minha casa, na minha cozinha. Gente, hoje eu vou fazer uma torta de abacaxi. Eu vou fazer o doce do abacaxi, vou fazer o creme da torta e vou fazer o pão de ló. O pão de ló, ele é constituído apenas de quatro ingredientes: ovos, açúcar, trigo e fécula de batata. Isso aqui tem que peneirar 3 vezes, tá, gente? Por que tem que peneirar 3 vezes? Gente, segue o meu conselho, que vocês vão se dar bem. 3 vezes porque vai deixar a tua massa mais leve. Nosso pão de ló não tem outra coisa. Não tem emulsificante, não tem fermento, não tem bicarbonato, não tem nada. São só mesmo os ovos, o açúcar, a farinha e a fécula. Só isso. Então tem que fazer como eu digo, tá? Senão não vai dar certo. Aqui o nosso creme. Aqui eu tenho leite integral, leite condensado, maisena, que é o amido de milho, e essência de baunilha, tá? Eu vou levar no fogo, isso aqui vai virar um mingau. E ao mesmo tempo eu vou fazer o nosso doce de abacaxi. Vou descascar o abacaxi, vou cortar, vou levar ao fogo com um pouco de açúcar. Não se preocupe porque a receita vai estar toda na descrição, tá? Quantidade perfeita. Para esse pão de ló aqui, para essa quantidade aqui de ingredientes, eu vou usar essa forma de 26 centímetros, tá ok? Então assim, vamos começar. Tem outra coisa. Quando o meu mingau, o meu creme estiver pronto, que eu retirar ele do fogo, eu vou acrescentar uma colher de manteiga, tá? E daí eu cubro bem com papel filme e deixo ele esfriando na geladeira. E aí a gente vai preparar o nosso pão de ló. Você já sabe, né? Pão de ló tem que peneirar o trigo com a fécula 3 vezes. E bater os ovos com açúcar por 12 minutos. Gente, 12 minutos, nem mais nem menos, tá? Quando chegar em 12 minutos, diminui a velocidade e acrescenta-se o trigo peneirado com a fécula. Eu vou mostrar pra vocês. Então, vamos começar. A gente vai começar pelo nosso pão de ló. Vamos lá.